Todo sinal e sintoma que você sente significa que você tem desequilíbrios no seu organismo. E todo desequilíbrio orgânico, ele passa pelo pressuposto de que há um processo crônico de inflamação. Não é aquela inflamação que gera apenas dor, é uma inflamação de baixo grau que a gente chama crônica, e isso vai fazendo adoecer. Mas por que adoecemos? Porque nós estamos resolvendo conflitos biológicos que estão atrelados às nossas emoções e sentimentos, e quando chega no campo físico, o corpo externaliza com sinais e sintomas. Mas para haver o equilíbrio, nós precisamos alinhar o terreno biológico. E ao alinhar o terreno biológico, é onde a gente começa a tratar a raiz e a causa que leva o adoecimento. Porque quando nós temos desarmonia entre os seres vivos que habitam em nós, eles começam a fazer um processo de adoecimento natural. Então, as nossas células, elas precisam de equilíbrio, do mesmo modo que o equilíbrio tem que haver nesses outros seres vivos, que são os parasitas. Então, vermes, fungos, vírus e más bactérias. Se não houver simbiose e harmonia, não tiver uma boa nutrição, o corpo bem nutrido, tudo que você fizer pode até parecer que está melhorando, mas chega um determinado momento, quando você para aquela conduta ou aquilo que você está fazendo, tudo retrocede. Por quê? Porque não foi tratada a raiz e a causa que leva ao adoecimento. Outro ponto importante, todas as doenças, elas estão embasadas nesse mesmo caminho. Então, se você já tem uma doença diagnosticada, uma doença autoimune, qualquer outra, você precisa fazer limpeza do terreno biológico e desinflamar. Não tem outro caminho para silenciar essa doença ou para reverter o quadro, para silenciar os sinais e sintomas, para erradicar aquela doença e até mesmo, em algumas condicionantes, curar. Você precisa limpar o terreno biológico. É algo que eu venho falando há anos aqui e eu falo com os meus clientes e eu faço isso. A questão é que para fazer a limpeza do terreno biológico, a gente precisa de processo, a gente precisa de tempo, nós temos que fazer passo a passo. Então, primeiro é bagunçar mesmo o organismo, porque quando você mexe nessas estruturas, você vai gerar o quê? Toxinas vão ser liberadas, é o que a gente chama de exoneração, eliminação, são reações adversas causadas por essa limpeza, mas quando ela acontece e depois que passa esse processo de eliminação, aí a saúde é realmente resgatada. Pense nos parasitas, mas principalmente nos fungos. A síndrome fúngica, o ambiente fúngico, ele é um dos piores ambientes para o aparecimento de doença. Então, se você já tem cistos, nódulos, miomas, pólipos, você precisa pensar em fungos. Se você tem sinais e sintomas, você precisa limpar o seu terreno biológico e não é com antiparasitário sintético de farmácia. Nós precisamos utilizar vários tipos de plantas, ervas, tinturas, mudar a alimentação, usar frequências quânticas, produtos informacionais, os infocêuticos, nós temos várias coisas, nanotecnologia, nós temos que pensar em neutrinos, nós temos que pensar em física quântica, quando a gente vai lidar com a limpeza do terreno biológico, senão não estamos fazendo o caminho de restauração, de revigorar, de regenerar o organismo. Nós precisamos pensar em reparação e para isso nós temos que limpar o terreno biológico.